Olá, seja muito bem-vindo a esse meio de comunicação. Meu nome é Zânio Roberto, eu sou advogado, sou empreendedor e hoje eu quero falar com você sobre inventário. Alguns aspectos gerais do que é o inventário, quem deve fazer o inventário, qual o prazo do inventário. Então fica comigo aí até o final, se você gosta desse conteúdo, se ao final desse conteúdo for interessante para você, curte, compartilha, se inscreva aí no canal para que a gente possa sempre estar levando conhecimento a mais e mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Quando uma pessoa falece, ou seja, quando uma pessoa morre, automaticamente existe uma sucessão. Essa sucessão, ela deve ser reconhecida e levada a juízo ou a cartório por meio de um inventário. Nesse inventário, como o nome pressupõe, é feita uma colação de todos os bens, de todos os direitos e também de todos os deveres que aquela pessoa falecida deixou. E cada um dos herdeiros responde a essas dívidas e responde a esses bens de direitos na quantidade exata do seu quinhão, quer dizer, da sua herança. Tá? O inventário, ele, em média, ele, em tese, ele teria que ser proposto com até 60 dias. Todavia, a gente sabe que, como não existe fiscalização até em cima disso, não existe penalidades. Então, é muito comum inventários passarem aí inúmeros anos, incontáveis anos, sem serem abertos. E os herdeiros continuam vivendo, continuam nos bens, só que vai chegar um momento que muitas vezes precisa vender um bem daquele. Então vamos imaginar que a pessoa faleceu e deixou uma casa de herança. Foi a herança que ela deixou, foi uma casa, não deixou dívidas. É muito comum os filhos se reunirem e dizer, não, vamos deixar a mamãe, muitas vezes o cônjuge varão faleceu, senão vamos deixar a mamãe com essa casa aí e a gente não vai mexer com isso não, porque tem que gastar, tem que pagar e realmente os impostos, os encargos que são colocados para se fazer um inventário ainda são assim surreais, ainda são desanimadores para o cidadão brasileiro. Mas chega um determinado dia que se precisa, por exemplo, vender essa casa. E aí, como é que vai fazer? Ou a casa, ou uma chácara, um pedaço de terra, uma fazenda, ou um carro, ou uma moto, o que for que deixou de bens, que está no nome do falecido. Aí você vai ter que fazer um inventário do nada, do zero. Aí, se é uma casa, você vai ter que regularizar a casa, você vai ter que abrir um inventário, vai ter que pedir à justiça ou então em cartório, dependendo da situação. E isso vai demorar aí mais 2 anos, 3 anos, 5 anos, ninguém sabe quantos. Depende muito de cada caso. Existem inventários que com 4 meses, 5 meses, já consegue se chegar ao final. Existem inventários que passam 5, 8, 10 anos e ainda não se chega ao final. Isso é muito relativo. Mas vamos dizer nesse caso aqui, dessa mulher que ficou com uma casa e os filhos concordaram de que a casa ficasse com ela. Ela resolve mudar de cidade. Ou ela resolve constituir um novo matrimônio. Aí é a hora que vai se verificar, não, mas a casa está em nome do falecido. Olha a dificuldade que tem. Então, por mais que seja realmente oneroso, é interessante se fazer um inventário na época correta, na época certa. Então, os passos do inventário, basicamente, são a abertura do inventário, onde se nomeia um inventariante, que vai ser o responsável por prestar informações ou ao tabelião ou ao juiz, ao juízo. Depois de aberto o inventário, vamos partir do princípio aqui que é jurídico, o inventário judicial, tá? Abriu as primeiras declarações, o juiz analisa, vê se está tudo nos conformes e nomeia o inventariante ou a inventariante e determina que ele já passe no prazo de 20 dias, que pode ser um pouco menos ou um pouco mais, não precisa se aguardar esse prazo,
o inventariante apresenta as primeiras declarações. Então, nós temos, primeiro, a abertura do inventário, segundo, a nomeação do inventariante, terceiro, as primeiras declarações. Depois das primeiras declarações, onde se prova todos os impostos pagos, se prova toda a divisão dos bens, como é que vai ficar, então o juiz pode homologar ou não aquela partilha. Ele homologando a partilha, é feito então um documento, por meio de uma sentença, que vai para o cartório para que aquele imóvel agora passe a ser conforme o que ficou naquela sentença. É muito comum as pessoas utilizarem a cessão de direitos hereditários para comprar um imóvel que ainda está em inventário, ou que nem foi feito ainda inventário. Isso é plenamente legal. Mas o cessionário, aquela pessoa e também as duas partes, quem está cedendo e quem está sendo o cessionário, quem está recebendo, devem atentar que esse imóvel, esse documento que ele tem, não tem valor perante hipoteca, não tem valor perante instituições financeiras. Então, vai depender realmente do andamento e da finalização do inventário judicial. Existe também o inventário extrajudicial. É aquele que é feito em cartório, tá? Quando não se tem filhos menores, não se tem filhos incapazes, não se tem herdeiros incapazes, tá? Porque os herdeiros não são necessariamente só os filhos. Pode haver uma sucessão de netos, por exemplo. Então, se não houver nenhum incapaz e todos estiverem de acordo, faz-se uma minuta, elaborada por um advogado, aonde se pega todos os anseios de cada uma das partes, coloca-se na minuta, leva para o tabelião e o tabelião, então, dá o procedimento com a escritura pública de inventário. Essa escritura pública ela tem os valores de uma sentença judicial, o mesmo valor probatório de uma decisão judicial. Com essa escritura pública, cada um dos herdeiros pode se desfazer o que eles quiserem com a sua parte da herança, com o seu quinhão, tá bom? Então, fica hoje essa dica aí, essa pequena explicação sobre a questão do inventário. E você, tem aí algum inventário para fazer? Comenta aí. Tem alguma dúvida em relação ao inventário, alguma coisa que pode ser esclarecido melhor? E se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, eu te peço, curta, compartilhe, tá? Para que cada vez mais pessoas possam estar conscientes dos seus direitos. Meu nome é Zânio Roberto, foi uma honra muito grande estar aqui e muito obrigado.